um artigo curtíssimo, inclusive, do Nick Bostrom, de 2003, que é Are You Living in a Computer Simulation? Você está vivendo numa simulação de computador, né? Que é um texto super influente, minúsculo, qualquer um aí quiser ler, acha esse artigo em 2 segundos, né? E basicamente, qual que é o argumento central do Bostrom aqui? O Bostrom vai te trazer 3 afirmações e ele fala: pelo menos uma delas necessariamente precisa de ser verdadeira. Afirmação número 1. A humanidade, ou civilizações inteligentes, quase sempre se extinguem antes de atingir um estágio pós-humano onde eles fossem capazes de rodar simulações realistas dos seus ancestrais. Hipótese número 2. Civilizações pós-humanas no sentido de que estejam numa capacidade tecnológica além da que a gente está hoje, que alcançam essa tecnologia, não teriam interesse nenhum em rodar simulações dos seus ancestrais. Pode ser por razão ética, pode ser por tédio, pode ser por custo computacional, não importa. E número 3, quase certamente estamos vivendo em uma simulação. Por quê? Porque se muitas civilizações avançadas criam várias simulações, a probabilidade estatística da gente estar vivendo na realidade base, na realidade original, se torna ínfima. Então você vai ter essas exclusões aqui. Se a hipótese número 1 funcionar, ninguém vai conseguir viver num estágio tal, as sociedades vão se extinguir antes e não vai ser possível. Se a hipótese número 2 for verdade, apesar de ser possível, não tem interesse. Ou não se consegue tecnicamente, ou é muito caro, ou não é ético, ou não... foda-se. E se a hipótese número 3 for verdade, a gente tem que estar numa simulação, por quê? Porque a hipótese número 1 não é verdade, ou seja, várias civilizações conseguiram não se extinguir até chegar num ponto de ser capaz de fazer uma simulação, e a hipótese número 2 também não é verdade, ou seja, essas civilizações que chegaram no ponto de conseguir fazer uma civilização teriam vontade de fazê-las, fariam essas simulações. Se a hipótese 3 for verdade, ou seja, se a 1 e a 2 forem falsas, a tendência estatística é que a gente seja uma simulação, porque a gente teria uma multitude de civilizações capazes de realizar uma simulação, e a probabilidade estatística é quanto mais civilizações realizam mais simulações, maior é a chance de eu estar dentro de uma simulação e não na realidade basal. E isso poderia ser criado por motivos os mais aleatórios. Sim, desde tipo, nós demoramos muito tempo para chegar aqui, vamos tentar descobrir por quê, até, será que se a gente tivesse tomado decisões diferentes no passado, a gente teria chegado em outros lugares ou conseguido avanços? Não importa. Igual aquela experiência lá de Parim, lá do... Sim. De descobrir a origem da vida. Né? Então, assim, E aí a gente tem algumas premissas chaves aqui, que é primeiro, né, uma capacidade computacional futura que essa civilização teria, poder computacional suficiente para simular mentes conscientes indistinguíveis das mentes conscientes da sua própria realidade. Uma segunda premissa, né, que essas civilizações teriam motivo, ou de histórico, ou entretenimento, ou científico, ou qualquer que seja, para simular isso. Né? E aí entra a razão estatística, né? Por exemplo, eu não sei se você sabe, esse é um número muito importante para as pessoas saberem. Você sabe quantos aviões de uma mesma companhia, em média, você tem que pegar, quantos voos de uma mesma companhia, em média, você tem que pegar para chegar em 80% a sua capacidade, a sua probabilidade de estar num desastre de avião? Não. Né? Entre 610 e 620 mil. Tá? Você tem que pegar entre 610 e 620 mil voos para você chegar nisso. Só que o que ele está pensando aqui? Imaginemos que tenham
Pô, a gente tá falando de um universo gigantesco, com vários sistemas análogos ao sistema solar, com vários planetas em zonas habitáveis. Mesmo que 0,1% deles seja capaz de ter vida, e 0,1% desses planetas seja capaz de evoluir a vida, estaríamos falando ainda de milhões. A teoria dos grandes números. Exatamente. Você pega a Mega Sena, por exemplo, fácil as pessoas entenderem. Você entrar aqui se tem fraude, não tem, enfim. Mas a Mega Sena, a chance de uma pessoa ganhar na Mega Sena é baixíssima. Sim. Agora, considerando a quantidade de gente que aposta, a chance do prêmio não sair é pequena. Exatamente. É o mesmo problema. É isso, né? E aí vão ter, obviamente... Só que em vez de Mega Sena, tá falando de uma coisa que pode ser de bilhões, a gente não sabe. Né? Então, assim, aí nós vamos ter, obviamente, as mesmas implicações e os mesmos debates, né? Que os caras vão falar assim, não, isso aí é metafísica pura, porque você tá desafiando a noção de realidade, de identidade, de livre-arbítrio. As pessoas vão questionar a questão da ética, né? Uma civilização que tem essa capacidade eticamente, seria justo eu criar centenas de milhões de falsas consciências que acreditam serem conscientes só pra eu chegar num resultado qualquer? Eu lembro do episódio de Rick and Morty. Eu já até comentei com você que o episódio de Rick and Morty que o Rick cria um universo só pra produzir energia pra bateria do carro dele. Aí ele faz isso, só que o pessoal lá dentro cria um outro universo lá dentro pra poder fazer uma outra bateria e começou a ter universos dentro dos universos. E aí você vai chegando num ponto que você não sabe mais quantos universos que tem dentro dos universos, você não vai saber qual que vai ser criado, qual que vai ser o criador. Em última instância, se uma civilização do 18º universo criado dentro do primeiro universo atinge um nível tecnológico superior ao do primeiro universo. Pois é, e aí? E consegue, por exemplo, viajar no tempo e na verdade ela simulou o primeiro universo, ela foi criada pela sua própria simulação? Que doideira. É verdade. Você entende? Entendo. Aqui agora, a gente entra em um outro paradoxo, que é o princípio da imanência de Nash, né? de viagem no tempo. Eu esqueci o nome agora do princípio. Mas é isso, saca? Que você chega num ponto que você não tem causalidade. Tá? Sei lá, tu recebe uma máquina do tempo na porta da tua casa. E aí você monta a máquina do tempo e você volta no passado. E aí você começa a viver aquele momento ali do passado tal, até um momento que você se vê embrulhando uma máquina do tempo e colocando na porta da sua casa. Quando que a máquina do tempo foi inventada? Pois é os paradoxos que a gente tem. Saca? É isso. Então, assim, você vai entrando dentro desses paradoxos, dessas loucuras, né? E o primeiro limite aqui que a gente tem é um limite físico muito grande, né? Que é o princípio de Landauer. Qual que é o princípio de Landauer? O físico Rolf Landauer mostrou que qualquer operação lógica irreversível, leia-se fazer um delete, apagar uma informação, dissipa uma quantidade mínima de energia em forma de calor. Ou seja, não tem computação sem dissipação de energia. Mesmo num computador que fosse perfeito, você tem um custo mínimo para processar informação. Para você simular um cérebro humano, você teria que ter uma quantidade de energia colossal. As estimativas hoje é que você teria que ter um computador que fizesse de 10 a 15 a 10 a 20 operações por segundo com um gasto energético proporcional, que é basicamente você precisa de engaiolar um sol para simular um. E que seria absurdamente impossível, infactível, né, você fazer isso, tá? Então, assim, mesmo que para simular todos os seres humanos que a gente tem hoje precisasse da energia de uma única estrela, por que diabos que uma civilização avançada ia abrir mão de uma esfera de Dyson para poder simular só os seres humanos, isso sem pensar no background, sem pensar nos bichos, sem pensar em tudo, né? Não valeria a pena. E o outro problema também é que onde que você dissipa esse calor? Porque cada vez essa simulação vai gerar mais calor, né? Imagina o seguinte, você precisou de uma esfera da porra do tamanho do... Você precisou de engaiolar um sol para fazer essa porra. Qual que é o cooler desse computador? Qual que é o dissipador dessa porra? Saca? Então, assim, você tem vários problemas aqui, e isso levaria
a hipótese da realidade básica ser a mais real. Ou seja, ou a primeira hipótese estaria certo, ninguém nunca vai chegar na tecnologia disso, ou se chegar, simplesmente não vale a pena. Uma vez que não chegaram ou não vale a pena, a gente viveria dentro da chamada realidade base.